Bom, ela é jornalista, diretora da ATCOM Comunicação Corporativa. Bate palma pra ela, hein, meu povo, Sueli Temporal. Além da nossa querida mediadora, nós temos os participantes. E eu vou começar por ela, que é especialista em comunicação e marketing estratégico. Assessora e coordenadora do Comitê da Diversidade e Upper Insights. Seja bem-vinda, Samile Costa Venha. Bate palma aí, meu povo. Especialista em comunicação digital, já trabalhou com diversas marcas nacionais em campanhas políticas na Bahia e em São Paulo. Paulo Vitor Bispo, venha, meu amigo, pra cá. Ele é publicitário, especialista em mídias digitais, diretor de relações públicas da Prefeitura de Curitiba. Cássio Ferreira no Screen 2022. Bate palma aí, minha gente! Muito bem, agora sim está aberto o painel redes sociais e influências do Screen 2022. Fique à vontade. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com essa plateia cheia, bacana, muitas caras conhecidas. E aqui, à minha esquerda, com a minha querida Samile, e à minha direita, com o meu querido PV. Né? E a gente quer fazer uma coisa bem diferente. E o nosso querido Cássio, que é o nosso convidado de Curitiba, o homem que veio do frio. Aqui está fazendo calor para variar, viu? Vocês já viram que ele está ali de suéter, todo coberto. Que deve estar fazendo quantos graus aí, Cássio? Então, esquentou um pouco, agora está fazendo 18 graus aqui. Ou esquentou, está então, fazendo 18 graus. Palmas para os 18 graus. 18 graus aqui, a gente não sai nem de casa, a gente fica debaixo da coberta. Está todo mundo morto. No dia que fizer 18 graus em Salvador, morreu todo mundo, né? É o Armagedon, é a Era do Gelo. Bom, então, para começar, nós vamos ouvir o nosso convidado especialíssimo, que é o nosso colega, nosso amigo Cássio, que tem um material muito interessante sobre o trabalho dele na Prefeitura de Curitiba. E a nossa ideia aqui é a gente falar pouco e ouvir mais. Então, a gente quer que vocês façam perguntas. Sabe aquela coisa, tudo que vocês queriam saber e que tinham medo de perguntar? Podem perder o medo, pode perguntar, a gente está aqui para responder. Se a gente não souber, a gente dá um Google e aí a gente vai saber. Cássio, a bola é com você. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu quero agradecer à Associação Baiana do Mercado Publicitário. Quero agradecer também ao Paulo Vitor, da Prefeitura de Salvador. Quero cumprimentar todos vocês que estão nesse evento magnífico. Eu estava falando para o Paulo Vitor, acho que isso agrega muito para o mercado, muito para as pessoas que estão interessadas em comunicação, em tecnologia. Então, eu agradeço o convite e estou muito honrado aqui de representar a Prefeitura de Curitiba. Em breve eu quero estar aí em Salvador aí com vocês também. Essa alegria do povo de Salvador é maravilhosa. Eu acho que vocês são um orgulho do Brasil, assim como a Prefeitura de Salvador também é um orgulho do Brasil também, porque é uma referência também para o Brasil inteiro no quesito de comunicação. Então, meu nome é Cássio Ferreira, eu sou diretor de Relações Públicas aqui em Curitiba. Vou explicar um pouquinho de Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná, a gente tem quase 2 milhões de habitantes aqui na cidade, a gente é a maior cidade do sul do país. Então, vocês já sabem, né, como a gente falou, que faz muito frio. A gente está chegando próximo ao verão e está fazendo muito frio e está chovendo e as pessoas estão de casaco, a gente não sabe se chove, se faz calor, a gente não tem praia aqui, então a gente tem vários parques que são as nossas praias, na verdade. Eu sou responsável pelas mídias sociais aqui da Prefeitura de Curitiba, eu também trabalho em projetos digitais, na transformação digital da Prefeitura de Curitiba. Acho que nesse último painel se falou muito sobre essa transformação digital e também como caminhamos para esse lado digital dentro dos governos, dentro das instituições públicas. E é algo que a gente está tentando implementar aqui em Curitiba, que eu acho que é algo muito importante, as instituições públicas caminharem junto com a tecnologia para servir melhor os cidadãos. E é algo que a gente faz aqui na Prefeitura, assim como em Salvador, a gente tenta aproximar os serviços públicos do cidadão, então usando uma linguagem mais
descontraída, uma linguagem mais jovial, uma linguagem mais simples para o cidadão entender que a prefeitura está ao servindo, né? A prefeitura tem vários serviços, hoje a gente conta com 600 serviços para o cidadão, e esse é o nosso desafio, né? Que as pessoas saibam mais sobre o que ela pode usufruir dentro de um serviço público, o que está perto dela que ela pode resolver. Então, é um desafio grande que nós temos em chegar a essas pessoas. Até eu estava conversando com o Paulo Vitor, né, previamente antes desse painel. A gente tem um desafio muito grande de chegar nas pessoas, nas periferias. A gente tem um desafio grande de servir melhor a população e por meio das redes sociais é ali que a gente está encontrando essas pessoas. Então, eu vou passar um videozinho, pedir para a produção passar um videozinho de alguns vídeos que a gente fez aqui na Prefeitura de Curitiba. Então, vocês vão ver alguns vídeos que a gente fez também na pandemia, que foi um período muito difícil. Acredito que o Paulo Vitor também sabe como foi esse período difícil, acho que não só em Salvador, mas em Curitiba, e a gente acabou encontrando vários desafios que a gente tem em comum também. E, apesar de que estamos em lados opostos do país, apesar das culturas diferentes, eu acho que a gente enfrenta vários problemas também muito similares aqui em Curitiba e também em Salvador. Então, pedimos para passar o nosso videozinho, por gentileza. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bem parecido com Salvador, né, gente? A gente Tudo tem a muita ver. similaridade em relação à nossa linguagem. Então, ali deu para mostrar um pouquinho sobre essa mudança do tempo que a gente tem aqui. Então, a gente tem um clima muito louco, não só frio, mas às vezes está fazendo frio de manhã, calor à tarde, chove à noite. Então, a gente tem essa peculiaridade. Acho que se vocês prestarem atenção ali num vídeo, aparecem pessoas fantasiadas de folhas, que é uma campanha de sustentabilidade que a gente tem aqui, que a gente trouxe até um gibizinho para tentar mostrar para vocês aqui. A gente está com um projeto que a gente trouxe dos anos 90, que é de uma família que se chama Família Folhas,
E é uma família que ensina sustentabilidade, que ensina a reciclar o lixo, a separação de lixo, e agora a gente volta com uma roupagem nova. Quem fez essa família e desenhou foi o Ziraldo, e agora a gente voltou com essa campanha de sustentabilidade, de meio ambiente, e a gente está tendo um sucesso muito grande na comunicação em relação a isso, que também a gente usa eles como influenciadores também. Então, hoje a gente consegue ver até crianças fazendo festa de aniversário com essa família Folhas, que a gente criou um jingle, criou várias coisas bem legais, e por isso que a gente é conhecido também como cidade ecológica, porque a gente tem essa política ambiental bem grande de sustentabilidade que a gente impõe aqui na cidade. Já está vindo ganhando vários prêmios também em relação a esses projetos. Então, acho que é uma pequena apresentação para vocês. Espero que todos venham visitar Curitiba quando puderem. E é isso. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Samile. E eu gostaria de fazer uma pergunta. A primeira pergunta eu vou fazer, viu, gente? Mas a gente espera que vocês façam perguntas, tanto para nós que estamos aqui, tanto quanto para Cássio, que está lá em Curitiba. Samile, você que é uma estrategista de marketing e especializada em redes sociais, que é uma pessoa de comunidade, que veio da comunidade, como que você vê o papel da rede social na inclusão das pessoas de comunidade, nessa comunicação de prefeitura, da iniciativa privada, de equipamentos que atendem muitas pessoas, como um shopping, por exemplo. Como que essas pessoas... Conversar com essas pessoas através das redes sociais é muito difícil. Então, como que as redes sociais facilitam ou dificultam essa conversa? Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer estar aqui. Além de produtora, eu tive que correr ali para trocar de roupa rapidinho e sentar aqui para a gente conversar um pouco. O papel da rede social realmente tem sido cada vez mais crucial nesse sentido, né? A gente, antes de tudo, precisa entender que a gente fala com um mundo muito diverso dentro da rede social. Então, a gente tem pessoas que se identificam com a linguagem, a gente tem pessoas que se identificam com as figuras, a gente tem pessoas que se identificam com a cor de quem está fazendo uma campanha, de quem está apresentando um produto. Então, quanto mais a gente consegue explorar o que a rede social traz no dia a dia como tendência, né? E trazer isso como representatividade nas campanhas, a gente consegue ajudar na construção e na representatividade de identidades. Então, antes da gente conversar com quem está na rede social, a gente precisa fazer ele se identificar com o que a gente está levando. Então, a gente precisa entender qual é a linguagem que a comunidade está falando hoje, qual é a linguagem que o público A está falando hoje, com quem é que está na minha rede social? É o público A? É a comunidade? Eu posso ousar um pouco, falar com a linguagem da comunidade para o outro público? Será que eles vão se identificar? Então, é muito mais a gente estudar e entender que existem diversidades na rede social para a gente conseguir adaptar não só a linguagem, mas aquela imagem que a gente quer passar de um produto, ou de uma marca, ou de uma comunicação que a gente precise passar. Então, eu acho que ela facilita mais do que dificulta se a gente abrir o horizonte, né? Porque a rede social a gente precisa se arriscar. Então, às vezes, a gente não sabe se aquilo vai dar certo ou não, mas a gente precisa tentar falar com quem está ali, ou tentar trazer novas pessoas. Então, para isso, tem que se adequar ao que a rede social está falando e como que a gente vai falar. Então, eu acho que ela não dificulta, ela facilita. É nós que precisamos quebrar os tabus mesmo de entender que na rede social a gente tem que ser disruptivo, a gente não vai falar a mesma linguagem que está no jornal, a gente não vai falar a mesma linguagem que está na TV. Então, a gente precisa realmente abrir o horizonte e entender pontos de identidade e representatividade de cada público. Bacana. E como encontrar essa sintonia? Porque, muitas vezes, o post que agrada a um desagrada a outros. O post que agrada 1000 desagrada milhões, ou vice-versa. O post que agrada milhões desagrada 1000, mas esses 1000, às vezes, pesam mais do que os milhões. Como é o caminho para encontrar essa sintonia? De saber a linguagem,
certa, o ponto certo de equilíbrio? Eu acredito que é exatamente a gente explorando os diferentes formatos, né? Eu não sei se vocês viram, com certeza viram, o coreano que chegou aí abalando tudo. E ele fez campanhas com marcas que não necessariamente falavam com o público C, que era o público das danças e das músicas, né? Ele estava dançando La Fúria, ele estava dançando Poeta. E o Salvador Shopping fez campanha com ele. Então, assim, poderia desagradar alguns e poderiam agradar outros. Não só na rede social como fora, a gente também não vai agradar todo mundo. Então, a gente precisa explorar os diferentes formatos. Vai ter momento que eu vou ser um pouco mais disruptiva, que eu vou ser um pouco mais informal, e vai ter momentos que eu vou ser formal também. Então, a gente é conhecer realmente quem está ali acompanhando a gente e explorar essas diferentes formas que a gente tem de se comunicar. Vai ter momento, não tem jeito. A rede social, na verdade, é isso, é você arriscar, que a gente não vai conversar com um, mas vai conversar com outro, e nesse entendimento é que a gente vai encontrar o equilíbrio de, nesse momento eu posso fazer isso, e nesse momento não, eu preciso ir para esse caminho aqui. Muito bem, obrigada. Agora nós vamos ouvir o Paulo Vitor, que é mais conhecido como PV. Tá, valeu. Trouxe o fã-clube, hein? Trouxe o fã-clube, né? Pois é. Primeiro eu quero agradecer à BMP, ao Scream, o Lucas que fez esse convite para mim. Na verdade, eu acho que todo convite que eu recebo pela prefeitura é um convite para mais de 10 pessoas. Os meninos estão aí que fazem a rede social da prefeitura com a gente. Eu acertei com o Cássio que ia botar só um vídeo, só que eles insistiram tanto, a gente fez uma apresentação, mas é muito rápida. Eu acho que o objetivo aqui principal é a gente abrir para as pessoas tirarem dúvidas, falarem sobre assuntos. É pertinente o que Samile falou sobre o coreano, que também é um case nosso. Na verdade, o coreano é uma história muito engraçada e louca, porque eu conversava com ele um mês antes dele vir para Salvador, e ele me chamava de gata. E a gente começou a falar um tempão, e, enfim, eu vou apresentar o vídeo e depois vou explicar mais. Se vocês puderem soltar a apresentação. Já está aí? Ah, tá. Se eu levantar, tem problema? Não. Posso andar? Ah, pronto. Na verdade, eu normalmente, quando eu apresento assim, eu prefiro ir andando, porque eu vou descontraindo, ficando um pouco menos tímido. Manhã ficou de assistir também pelo site do Scream. Enfim, no palco. É isso que eu ia falar. Já tomei bronca aqui. Venha para a luz. Certo. Eu vou apresentar rápido o trabalho. Eu já trabalho com comunicação há mais de 10 anos. Hoje eu sou diretor de comunicação da prefeitura. Tem uma crítica que normalmente as pessoas fazem sobre o trabalho da prefeitura, que dizem: vocês só fazem memes, vocês só fazem piadas. Eu tenho muito orgulho de fazer meme e piada. Eu tenho muito orgulho de fazer trabalho para as pessoas mais pobres de Salvador, que é o que Samile falou. Muita gente fala assim: porque o trabalho da prefeitura engaja, muita gente gosta de curtir o trabalho, porque eu não me preocupo em fazer comunicação para a pessoa que está classe A, com todo respeito a quem é de classe A em Salvador. Mas mais de 80% de pessoas que moram em Salvador são pobres. Então, eu tenho que conversar e falar com esse tipo de gente. Então, se vocês olharem o material que eu vou apresentar aqui hoje, está 100% focado nessas pessoas. Então, a gente conversa com esse tipo de gente. Quem normalmente não gosta do trabalho da gente, eu sei que tem críticas em relação a problemas da cidade, é normal, a gente tenta responder todo mundo, mas o nosso foco é nessa comunicação. Então, a gente adora quando as pessoas falam assim: mas vocês fazem memes, vocês são muito engraçados e tal. A gente normalmente tenta fazer meme, fazer coisas engraçadas, mas a gente também tem uma conversa muito dura quando são assuntos como racismo, como LGBTfobia e entre outros temas. Se vocês olharem lá pela página da prefeitura, a gente já fez uma série de ações voltadas para isso. Ixi, passou aqui. Tá, eu vou primeiro passar o vídeo para vocês explicarem. Nesse vídeo, eu privilegiei colocar ações que a gente fez com criadores de conteúdo. Alguns pagos, outros não pagos. Dinho já fez ação com a gente. Normalmente, as ações da prefeitura com criadores de conteúdo tentam privilegiar o foco que esse criador de conteúdo faz. Então, o spoiler também, amanhã eu vou fazer uma oficina voltada para a criação de conteúdo, e aí vai estar todos os vídeos que a gente faz lá na prefeitura, mas, inicialmente, esse hoje vai ser focado em criadores de conteúdo.
bonito. Quadradinho, 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 quadradinho. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Vem joga feia, fuxifanha. A feia, fuxifanha. Vem joga feia, fuxifanha. A feia. A rainha da gambiarra de Salvador. Todo mundo que eu chamei, não tá pensando que é só você? Viva Santa Gambiarra do Pandeiro. Gente, você não se vacinou ainda não? Vem pra cá, bota o braço pra vacinar. Danado, ordinário, tudo. Só o básico, 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 só o básico. Pulseira informa utilidade pública, Guguji. A partir de hoje, as mulheres podem embarcar e desembarcar fora do ponto de ônibus no horário de 9 da noite às 5 da manhã. Gostou dessa ideia? Então compartilhe essa informação. E segue o cero. Good night! Nha, nha, kiki. Muita luz, muita axé pra vocês e receba esse chá? Não. Eu não ouvi? Não. Ai, que linda, eu falei. Quadradinho, 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 quadradinho. Muito bom. Eu vou falar rápido de algumas coisas dos influenciadores para contextualizar também. O primeiro, o coreano, a gente, como já tinha conversado com ele há muito tempo, e até rolou uma fake news no período que ele veio para Salvador, que a gente tinha pagado uma fortuna para o cara vir para Salvador, para fazer ação, enfim. Eu não vou detalhar valor, porque, enfim, mas o valor que a gente gastou com ele é um valor ínfimo, real. É menos de R$2.000, para vocês terem ideia do que a gente gastou para fazer a ação. A gente, na verdade, teve um custo menor, mas para enviar uma camisa, essa camisa que ele está aí, ele gravou na Coreia. Então, a gente enviou uma camisa de Salvador para a cidade que ele mora lá na Coreia do Sul, para gravar. Demorou mais de 15 dias. Inclusive, a camisa chegou 2 horas antes dele vir para Salvador. E ele falou, gata, eu vou para Salvador, vou ter que deixar para fazer o vídeo depois que voltar para a Coreia. Eu falei, meu Deus, não, você vai ter que gravar esse vídeo aí, segura esse avião. Enfim, e esse vídeo teve quase 2 milhões de visualizações. Foi uma ação muito bacana que a gente conseguiu fazer. Outra ação que eu acho muito pertinente foi a com Anderson. No ano passado, a gente fez no Natal. Foi muito complexo também, porque a história de Anderson e os dois primos deles foram... a família deles abandonaram os meninos porque eles tinham jeitos afeminados, enfim. E Anderson acolheu com a mãe os meninos. E naquele período a gente recebeu muita crítica porque como é que vocês colocam um vídeo que parece que está satirizando o Natal? E na verdade a gente estava brincando com aquilo e deu um resultado imenso. Foi muito positivo nas redes que a gente fez as ações. Outra ação que a gente tem o maior orgulho de fazer são com os agentes de limpeza da cidade. Inclusive, acho que o Dinho já entrevistou eles lá na rádio, não foi? Isso, no dia do Garia. Boca Rosa, ele é um dos agentes de limpeza que ele sai todo pintado, pinta a boca, não sei o quê, e dança muito. E as pessoas faziam críticas. Esse vídeo mesmo que ele está dançando foi o primeiro vídeo que a gente postou na página da prefeitura. E ele conta que um carro parou na frente e não deixava eles passarem, e ele começou a dançar, e o pessoal começou a filmar e tal, e começaram a satirizar ele. A gente usou isso de uma forma de apresentar que Salvador é isso, né? Uma cidade que as pessoas dançam, começa um paredão aqui, daqui a pouco chega uma pessoa com uma caixa de latinha de cerveja, daqui a pouco tem uma tia vendendo não sei o quê, enfim. E aí algumas pessoas começaram a criticar ele, e no fim foi muito positivo, repercutindo no público que a gente tenta trabalhar sempre. Enfim, a gente faz ações voltadas para isso. Outros vídeos, o Cero, por exemplo, a gente fez ação agora com ele, mas esse vídeo é um vídeo orgânico. Ele gravou sem ter nenhuma negociação com a prefeitura. Então, a gente sempre tenta ter uma relação com as pessoas que criam conteúdo na nossa cidade para buscar, algumas vezes, parcerias pagas, mas existem parcerias que são mais do que isso, né? São de divulgar a nossa cidade por gostar de Salvador, por já falar sobre esse tema. Muitas vezes, Dinho, que também é um criador de conteúdo, gosto muito do trabalho dele, ele sabe disso, a gente
as pessoas falam porque as ações da cidade acontecem. Então, uma requalificação de uma rua, de uma praça, enfim, as pessoas terminam falando sobre isso e a gente vai criando essa relação. E dessa forma a gente consegue comunicar muito bem nesse contexto. Eu acho que agora eu vou deixar com você ali para ver se tem A hora das pergunta. perguntas. Eu ainda não recebi nenhuma pergunta aí. Alguém, se quiser fazer pergunta, pode levantar a mão. Olha, já temos o primeiro perguntador. Levanta. Eu vou chegar aí. Ótimo. Tô me sentindo no programa Silvio Santos. Bacana. Quem quer dinheiro? Dinheiro, minha filha. Quem quer pergunta? Você? Fica à vontade, meu velho. Boa tarde, pessoal. Douglas falando. Tudo bom, PV? Beleza? A gente se conhece só por reunião virtual da Magatona. Primeiro, quero dar os parabéns a você. Você disse uma coisa interessante, como se a classe A não tivesse contemplada, né, nas propagandas que você coordena. E, na verdade, eu acho que é justamente o contrário. Quem está na classe A, classe B, enfim, foi privilegiado por uma série de fatores e motivos, né, que não cabe aqui discutir. Eu acho que tem que ter a visão do coletivo. E justamente uma propaganda que fala para o todo e que demonstra a necessidade dos serviços e as campanhas para quem realmente precisa, é o caminho certo. E quem não é alvo direto disso tem que aplaudir, na verdade, justamente por perceber que o todo está sendo contemplado. A gente não precisa, em tese, disso, né? E quem precisa é que tem que realmente receber essa comunicação. Mas a dúvida e a pergunta que eu ia fazer é que a gente percebe, né, eu particularmente percebo, tenho uma sensação de que, como sociedade, a gente está cada vez com mais dificuldade de se comunicar. Muito polarizado, sempre com posições muitas vezes superficiais. A gente tem posição, mas não tem argumento, muitas vezes. Não aprofunda, muitas vezes, inclusive, naquele determinado assunto. E eu queria ouvir de você e de vocês como vocês percebem a comunicação, o papel da comunicação nisso. Como conseguir levar a informação sem gerar polarização? Como realmente qualificar o pensamento das pessoas em torno dos assuntos que estão sendo levados? Quem vai começar? Eu vou, na verdade, só complementar, porque a gente precisa lembrar que o nosso objetivo 1 é passar o recado. Óbvio que, às vezes, como a gente tinha mencionado, a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente vai passar o recado para todo mundo. Né? O que pode acontecer fulano não se identificou com a forma como a gente passou o recado, mas a gente comunicou. Então, explorar os formatos diferentes, que foi o que a gente estava falando antes, é uma forma da gente passar esse recado e não polarizar tanto. Porém, nem sempre a gente não vai polarizar. Por quê? Na rede social, realmente, o nosso objetivo é passar o recado. Hoje mesmo, as pessoas estão mencionando sobre o marketing negativo. Né? Vamos aqui fazer gerar uma crise ou rolar um burburinho, que é para as pessoas ficarem falando desse burburinho e, a partir do burburinho, a gente conseguir passar um recado. Então, talvez a gente focando na comunicação que a gente precisa falar, num recado que a gente precisa passar, é uma forma da gente não polarizar tanto esse tipo de comunicação. Me corrija se eu estiver errado, PV. Cássio, quer falar primeiro? Que aí eu depois... Cássio. Complemento. Eu acho que é isso mesmo que a Samile falou. Eu acho que há diversos meios e linguagens que a gente tenta... Importante é dar o recado, como ela disse. A gente tenta comunicar das mais diferentes plataformas, né? Então, por exemplo, a gente tenta usar o TikTok, tenta usar bots no WhatsApp, a gente tenta usar o Facebook, enfim, a gente tenta usar das diversas maneiras para tentar combater essa desinformação, com mais informação e também usando a linguagem necessária para cada plataforma. Então, não sei se a gente consegue, em totalidade, fazer isso, mas se a gente conseguir, em maioria, combater uma desinformação, principalmente as fake news, que acho que o PV também pode falar sobre isso, sobre o que aconteceu na pandemia também, que foi um grande desafio que eu acho que para as prefeituras no Brasil, combater as fake news, a desinformação, e nesse momento a gente sofria muito, porque a gente foi a ponta, né? A gente foi a ponta do processo. Então, eu concordo que eu acho que a gente vai buscando alternativas e meios próprios para a gente poder
combater esse tipo de nó, de ruído na comunicação. PV. Em relação a esse tema, a polarização realmente é um problema sério, principalmente a gente como uma instituição pública, que quando a gente trabalha, a gente não está falando lado, mas o finalzinho do discurso dele foi exatamente o que a gente pensa lá. O trabalho, principalmente no período da Covid e da vacinação, a gente convivia com as pessoas que vendiam a ideia de que vacinar não é legal, que tomar vacina não é necessário, ou precisava, não, que Coronavac não serve, tem que ser outra vacina. E, na verdade, a gente, nesse caso da polarização da vacina em si, a gente decidiu o lado, que era a vacinação, como instituição pública, e o outro lado sofreria as consequências disso nessa comunicação, porque o nosso trabalho era decidir por um lado. É o que eu sempre brinco lá, quando a gente fala sobre temas sobre racismo, sobre preconceito, as pessoas que são racistas ou que são preconceituosas vão sofrer, porque a gente vai fazer uma comunicação justamente para penalizar ou bater nesse tema. Muitas vezes a gente utiliza o humor para satirizar a pessoa que é assim, muitas vezes a gente faz uma conversação mais séria, mas a comunicação sempre vai para bater nesse ponto. Óbvio que tem outros temas que são polarizados que a gente tenta suavizar, mas assuntos como esses eu acho que são sérios e latentes para a sociedade. Infelizmente, tem gente que morre por ser gay, tem gente que morre por ser negro, tem gente que morreu porque não tomou vacina, então não é justo a gente, como instituição pública, não definir um lado, entendeu? Então, o trabalho que a gente faz é muito focado nisso. A gente, esse ano, na verdade, foi engraçado, a gente fez um material, no início do ano eu peguei Covid, durante todo o período do ano passado eu não tinha pego Covid, e na semana que eu peguei Covid, a gente fez um material sobre intolerância religiosa. E esse material falava exatamente sobre a gente respeitar a religião do outro. E esse material, principalmente, pessoas religiosas começaram a bater na prefeitura porque era desrespeitoso e não existia um diálogo. E a gente, o tempo todo, buscando tentar atrelar isso, mas a polarização é um problema sério para a gente como instituição, viu? A gente tenta fazer, de alguma forma, tentar satirizar alguns casos, muitas vezes a gente faz de uma forma séria, mas eu acho que a gente sempre bota a nossa veia na seringa. Muito bem. Antes da próxima pergunta que eu quero que vocês façam, eu queria só acrescentar que eu acho que tem 3 coisas que devem prevalecer, que ajudam nessa questão da polêmica e da polarização, que é transparência, credibilidade e ética. Então, quando você faz uma comunicação, que, gente, eu sou do tempo do papel ofício, não sei se vocês já ouviram falar, papel ofício, né, máquina de escrever, essas coisas, né? Eu sou uma imigrante, eu migrei para o digital a pulso, a força, não tinha jeito, né? Então, assim, mas eu sou uma jornalista e trabalhei em redação na época da máquina de escrever. Então, essas 3 coisas continuam prevalecendo hoje ainda: credibilidade, transparência e ética. Então, se você age assim na sua vida, na sua profissão, seja na rede social, seja fora dela, seja no on, no off, você vai ter problema. Não vai evitar problema, não, mas você vai ser coerente. Você faz... A importância é a coerência. Por que esse trabalho que PV faz na prefeitura é vitorioso? Porque é coerente. Por que o trabalho que o Cássio faz na prefeitura de Curitiba é vitorioso? Porque é coerente, é verdadeiro, tem credibilidade. Então, mais pessoas se identificam e a parcela que não se identifica é pequena e fica constrangida de ficar debatendo o óbvio. Então, nós temos mais uma pergunta. Pronto, aqui. Temos uma pergunta. Estamos aqui, temos 2, viu? Olá. Uma aqui e outra lá. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Sueli, você já respondeu o que eu ia perguntar. Eu trabalho numa instituição, trabalho com redes sociais, a gente sabe o quanto é difícil a gente ter fake news, né? A questão de haters, né? É muito difícil você conciliar e responder essas pessoas quando você está fazendo um trabalho. E, na verdade, às vezes a gente vê muito perfil fake, muita coisa fake, e lidar com essa situação para tratar a nossa imagem enquanto instituição.
Então, assim, você falou de credibilidade, transparência e ética. Isso, para mim, já respondeu grande parte da situação. Tanto que hoje, depois de 3 anos, a gente não tem tanto problema. Entretanto, vocês dariam uma dica para a gente de quando acontece isso? Por exemplo, se eu coloco o Dinho Júnior como digital influencer e tiver uma coisa negativa, como é que eu faria para reverter isso? Quem vai começar? Coisa negativa, essa Pergunta comigo não. de milhões, gente. Anotem aí, porque se tiver resposta, eu também vou anotar. Logo eu. Normalmente, teve um material que a gente fez no ano passado, acho que foi no Dia do Racismo, uma coisa assim. Matheus está aí? A gente fez um material sobre o racismo e a gente já fez um material pensando nos haters. Então, a gente subiu um material esperando eles começarem a falar isso é mimimi, isso tá errado, não desse jeito. E a gente já, Matheus trabalhava com a gente, editor, a gente já se preparou para utilizar os comentários das pessoas de forma negativa para ser uma resposta. Então, pessoas que pensam disso, como a gente já preparou um vídeo dentro desse contexto. Não está aqui o vídeo, senão não dava para mostrar. Em relação a criadores de conteúdo, isso é um problema que é muito complexo, porque a gente não tem como controle sobre a vida de Dinho, por exemplo. Eu não tenho controle das pessoas que eu contrato. Eu acho que ninguém tem. Nem eu mesmo. Então, a gente tenta minimizar isso de uma certa forma, buscando pessoas que normalmente têm um padrão de vida, mas sem muita interferência, né? Ano passado, por exemplo, a gente fez uma ação para a inauguração da Cidade da Música. A gente fez com 10 criadores de conteúdo. No dia da ação, uma criadora de conteúdo estava marcada para 10 horas. 8 horas da manhã a gente chegou lá e aí a gente começou a acompanhar ela. Ela estava completamente bêbada em Estela Maris. Aí, 8h30, o assessor dela me ligou e disse assim, ela não está passando muito bem hoje, a gente vai precisar remarcar ou cancelar. Aí eu falei, a gente vai ter que cancelar. E ela não tem como fazer mais ação com a gente, porque é uma pessoa que não tem mais... isso é credibilidade, entendeu? A gente, quando contrata, principalmente criadores de conteúdo, a gente analisa o perfil da pessoa, tenta ao máximo perceber se aquelas informações de alcance também são verdadeiras, porque muitas vezes o criador de conteúdo ele tem um período que ele está com um alcance enorme, aí ele manda o print daquilo e você acha que contrata pelo aquilo. E, na verdade, aquilo não significa nada. A gente faz ação, inclusive vou fazer uma ação novamente com ela, Mila é cadeirante, é daqui de Salvador. O perfil dela, ela tem acho que 3 ou 5 mil seguidores. Ela é bem forte também no Twitter, mas é muito representativo fazer uma ação com Mila, entendeu? Pelo que ela entrega de resultado, pelo aquilo que a gente consegue também analisar das nossas obras. Mila vai na obra e diz, pô, PV, isso aqui precisaria de um acesso melhor. Então, isso é um retorno que é muito maior do que o alcance que ela vai me dar muitas vezes, entendeu? Fora o alcance que ela vai me dar, mas essa relação com o criador de conteúdo é muito importante. A gente hoje pensa muito no micro-influenciador nesse contexto, entendeu? Não adianta a gente, mas fulano tem 1 milhão de seguidores, fulano alcança tantos seguidores. Mas às vezes ela não atende ao público que você quer, entendeu? E hoje Salvador tem muita gente que cria conteúdo, muita gente que está atingindo lá Valéria, Cajazeiras, Cidade Baixa, o subúrbio. E essas pessoas estão fazendo um trabalho muito foda. E às vezes a gente foca, muitas vezes, naqueles 15, 20 criadores de conteúdo que todo mundo já conhece. Dinho está entendendo o que eu estou falando. Eu vou ficar calado. A gente precisa sair dessa bolha, entendeu? A gente precisa montar uma estratégia que consiga trabalhar com várias pessoas, porque isso faz com que diversifique o mercado e essas pessoas vão também se profissionalizando, entendeu? A pessoa de menor, ela aos poucos vai crescendo com isso também. Eu vou falar uma coisa para você, porque eu sou aquela pessoa que chama quando dá problema na rede social. Eu sou essa pessoa, eu sou especialista em gerenciamento de crise. Então, não tem receita de bolo, não tem, cada caso é um caso, né? Tanto que isso é uma área nova, inclusive para os gerenciadores de crise, porque eu estou acostumada a gerenciar crise no jornal, na TV, né? Naquela coisa tradicional, mas no shopping... Já me ajudou muito. Isso. Mas, assim, na rede social é realmente uma coisa nova que
nós estamos estudando, todos nós estamos aprendendo. Inclusive os haters também estão aprendendo, eles estão se aperfeiçoando e a gente também vai se aperfeiçoando. Então, assim, a dica que eu dou, geralmente, é não fechar o diálogo. Temos que abrir o diálogo. Se erramos, pedimos desculpas. Se não erramos, achamos que estamos certos, vamos tentar trazer aquela pessoa para o nosso lado. Se não for possível, querido, não me siga que eu não sou novela. Entendeu? Porque, infelizmente, não é para todo mundo, né? Assim, tudo bem que uma prefeitura é para todos, mas vai ser sempre aquela pessoa que é contra aquela gestão, que nada que você faça ou que você diga, a não ser que se faça uma eleição e o candidato dela ganhe, que ela vai achar bom. Então, assim, a gente tem que ir até o limite. O limite é esse. Cada caso tem um limite. Né? Cada caso tem um limite. Se você conversou com aquela pessoa, que rede social é diálogo, se você conversou com aquela pessoa e não convenceu, aí não tem mais como dialogar. Ou, se você errou, peça desculpa. Outra pergunta. Um detalhe importante da gente lembrar também é que quando a gente vai escolher um criador de conteúdo, a gente não escolhe ele e tenta adaptar ele à realidade da nossa marca. A gente escolhe ele porque eles já conversam e eles já representam a nossa marca. Quando a gente pensa por esse lado, a gente diminui muito mais essa necessidade de gerir as crises e tudo mais. Então, às vezes, a gente fala, não, eu vou convidar fulana porque fulana tem X mil seguidores, mas fulana não conversa ou fulana não representa o meu produto ou a minha marca. Então, a possibilidade de você ter que gerar uma crise ou de polarizar a comunicação é muito grande. Então, às vezes, é melhor Mirla, que tem 3 mil seguidores e que tem ali esses 3 mil seguidores que querem saber exatamente quais são as soluções que a prefeitura está levando para quem que precisa de acessibilidade, do que você convidar um que tem 1 milhão de seguidores, mas não vai conversar com quem você precisa e não vai passar o recado da forma que você precisa. Porque eles já conversam de um jeito, não adianta a gente querer. Cássio, quer falar? Nós só temos mais 5 minutos. Então, o Cássio vai falar e nós vamos abrir para a última pergunta, que levantou a mão ali, e aí a gente encerra. Infelizmente, né, o tempo é curto. Vocês são muitos. Fala, Cássio. Eu concordo. Eu acho que engajamento é o que fala mais. A pessoa saber conversar, a pessoa ter um trabalho, por mais que seja um micro-influenciador, mas ter um trabalho que se dedica naquilo ali. E tem vários, acho que em Salvador, em Curitiba, pessoas que se dedicam a conversar e fazer um trabalho legal dentro das redes, assim. Então, dá para se notar o trabalho, no comprometimento da pessoa também em relação àquilo e a imagem que ela passa. Então, é algo bem avaliado, assim, numa campanha e também em relação ao engajamento. Você olhar quantas pessoas ela está conversando ali, quantos comentários que ela está tendo, e ela está conversando com aquelas pessoas, porque rede social é isso. Rede social não é só uma pessoa que fala, né? Antigamente só tinha um emissor e um receptor, hoje todos somos emissores. Então, hoje a conversa é muito mais... maior a conversa, não é uma conversa de um lado só. E acho que nisso, tanto influenciadores, tanto como marcas, né? Estão conversando entre si, estão criando conteúdo e estão influenciando também. Então, é um mundo diferente, né, que a gente vive. A última pergunta. Por favor, com licença. Eu sou meio chacrinha aqui, vá. Boa tarde, meu nome é Rafik. Eu, junto com a Mayra e com a Laura, nós somos criadores de uma agência de marketing digital. Primeiro, eu queria parabenizar o PV, o Cássio e o Dinho pela forma que se comunicam, porque se aproximam do público. Você acompanha desde a Piatã, por causa do meu pai. Ele é da música. Então, tipo, eu já conheci ele quando ele tinha um programa dele lá. E, assim, eu admiro a forma de comunicação, porque isso aproxima do público. Eu sou uma pessoa que... eu sou povão mesmo, tipo, eu gosto de gente e eu gosto da galera da comunidade. Eu viajo muito nisso e eu acho muito bacana como a prefeitura comunica dessa forma, como você comunica informando, tá ligado? Tipo, ele informa, mas de uma maneira muito mais descontraída, entendeu? Então, você aproxima o público pela forma de falar e você tá comunicando ali para ele. Você está dando um conhecimento para as pessoas. Isso é fantástico. Mas, como uma pessoa que trabalha com isso, eu queria entender, existe uma virada de chave
para vocês, e se foi, tipo assim, entender isso, essa percepção, foi uma virada de chave ou foi um processo construído, foi algo gradativo, que vocês conseguiram entender que essa era a forma interessante de comunicar com a galera? A pergunta Obrigado. é para Dinho. Você quer que eu responda? Ele se Começa tornou- você. Posso responder mesmo? Pois não. Porra, que massa. Eu vou Vem sentar pra cá. aqui. Olha, Você já tá tem aí. uma plaquinha de fim ali, ó. Olha ali a plaquinha. Vou responder rápido. Seja breve. Obrigado, viu, irmão? Você tem 30 e eu tenho 30. Vou ser muito sincero a vocês, que é uma coisa que eu sou uma pessoa que atua em muitas plataformas, né? Tô na TV, no rádio, na internet. Então, nessa confusão, a minha cabeça é mais confusa ainda. E aí eu percebo que a unificação de todos esses lugares que eu tô é sempre o meu jeito de ser, que é o mesmo de ser na vida mesmo. Eu sou abestalhado Ele chega no assim na ar. reunião também. Isso é uma coisa chamada transparência e credibilidade Ética. e ética. É isso aí, Não pronto. podemos fugir disso. E aí eu descobri que a espontaneidade era a palavra que unia todas essas plataformas, né? E aí que vem um grande lance. A gente está aqui conversando com pessoas que trabalham em comunicação. A pergunta que você fez é sobre um pensamento estratégico diante do público que você quer acertar. Você trouxe o exemplo da rádio. E, cara, eu demorei muito para ter essa percepção e, mesmo assim, na internet, eu não consigo criar essa unificação que você falou do rádio. Para mim, no rádio, quando você está numa rádio popular, fazendo um programa de entretenimento, todos esses elementos se conversam com quem está naquela audiência, fato. A internet, não. E a gente vive hoje um modelo digital de caixas. Hoje existem subnichos dentro dos próprios nichos. As bolhas. Exato. E as repetições desses conteúdos. Hoje, o criador que faz dancinha, tem gente que só faz dancinha com o braço direito. Aí o outro só faz dancinha de funk com o braço direito. E aí vai criando subnichos e as pessoas são conhecidas por um tipo de conteúdo que ela entrega. Eu não consigo me posicionar assim. E por que eu estou contando isso? Porque às vezes, PV, meu povo, eu fico em casa tipo, putz, velho, se eu mirasse uma coisa, eu já estava pocado, velho. Mas eu descobri que eu sou o que sou por fazer muita coisa. E o meu posicionamento é me encaixar em muita coisa. Então é muito importante que todo mundo que trabalha com rede social tenha consciência da mensagem que você quer passar por trás. Hoje eu digo que eu sou um apresentador que faz o que der na telha. No dia que eu quiser cantar na internet, eu canto. No dia que eu quiser dançar, eu danço. No dia que eu quiser interpretar, é o que eu faço. Tem marcas que compram o meu serviço por entenderem isso. Outras, talvez não. E tá tudo bem. Como o Samir falou muito bem, a gente não está aqui para agradar a todos. A gente está aqui para passar a mensagem. É isso. Muito obrigado, Dinho. Gente, Azul. Eu quer acrescentar? só vou complementar uma coisa que o Dinho falou. E puxando também, amanhã eu vou fazer... Eu queria fazer, velho. Fazer a oficina amanhã, 9 horas aqui. Fé em Deus, estarei aqui certinho. Vamos marcar uma cerveja lá em casa, eu vou pegar o conteúdo da oficina pra gente... Eu acho que essa grande fala está voltada a uma coisa que é principal, é definir persona, quando a gente está criando o perfil da prefeitura, ou enfim, o quê. A gente tem que definir isso e deixar bem claro. Por exemplo, antes de eu começar a trabalhar na prefeitura como diretor, já tiveram outros diretores. E a definição da persona seguiu com a Arisa. Quando eu comecei, a gente definiu aquela persona seguindo o mesmo padrão e a gente segue. Então, isso faz toda a diferença. Quando você tem ali detalhado qual é a persona da prefeitura, que hoje a gente brinca, a persona da prefeitura é uma mulher negra que nasceu em Brotas. Então, a gente tem aquilo ali. Quando eu vou escrever, eu me visualizo como uma mulher negra que nasceu em Brotas. E quando alguém vem esculhambar a prefeitura, epa, peraí, não é assim não. Entendeu? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, a página da prefeitura segue dessa forma. Quando você está construindo uma nova página dessa forma, eu sinto que hoje, só um minutinho, em relação à comunicação, principalmente em TV, a gente percebe que as propagandas viraram uma coisa tão plástica que não tem a identidade das marcas. Eu vou provavelmente nunca mais conseguir emprego depois dessa fala. Mas a gente vê uma coisa muito plástica que não tem a cara da realidade que as pessoas que moram nas comunidades vivem. Ou muitas vezes a comunicação mesmo a classe A ou B, também não tem a cara dessa galera, entendeu? Então, essa transformação e definição de persona é tão importante que isso vai definir muito e as pessoas vão se conectar por isso. Unicamente por isso. Por isso que as pessoas se conectam com o Dinho, conectam com outras marcas. Enfim,
Espero que me contratem depois disso. Queridíssimos, muito obrigada. Muito bom, muito obrigada, gente. PV. Muito obrigada, Samir. Bate palma aí porque eles merecem demais. Obrigada a vocês que fizeram perguntas. Rapaz, vocês arrebentaram, velho. O papel é assim, faz perguntas. Boa, muito bom. Obrigado, viu, pessoal?